Agora sobre maior venda da história, porque o Flamengo pode vender o Pedro aí depois da Copa do Mundo por 256 milhões de reais, um montante aí de 50 milhões de euros. Mas antes de passar essa informação, deixa eu pedir para você dar like no vídeo. Tá esquecendo, né? Então, ó, dá um like aqui no vídeo, o botãozão do like aqui, ó. Dá um like aí para poder ajudar no nosso trabalho e para poder ajudar no nosso crescimento. Vou explicar a situação a vocês. O Pedro foi convocado para a Copa do Mundo. Se o Pedro chega na Copa do Mundo e o Pedro faz uma boa Copa do Mundo, é lógico que o mundo inteiro passa a olhar diferente para o Pedro, passa a ver o Pedro com os outros olhos. E o Pedro, ele tem a característica muito que os times europeus procuram: forte, alto e bom finalizador. Tipo Lewandowski, você pega aí um dos maiores goleadores, assim, centroavantes, Lewandowski, Ibrahimovic, o Lukaku, tudo jogador forte, grande e que são bons finalizadores. Então, assim, o Benzema não é de tudo pequenininho também. Se você pegar aí o Benzema, por exemplo, não é de tudo um jogador baixo. É um perfil que o europeu ele gosta para centroavante. E o Flamengo está apostando nisso, que o Pedro vai para a Copa, que o Pedro consiga ter uma boa sequência, que ele vá para a Copa, chegue na Copa e ele se valorize ainda mais. Vale lembrar que no começo do ano o Palmeiras quis pagar 100 milhões ao Flamengo pelo Pedro. Seria a maior venda da história de dois times brasileiros. O Flamengo não aceitou. E o Flamengo manteve o Pedro na época, o Pedro sem jogar. Na época o Pedro vinha numa fase muito ruim. Depois chegou o Dorival Júnior e conseguiu aí colocar o Pedro e o Gabigol para jogar junto, colocar o Pedro e o Gabigol para se entenderem dentro da área, e isso tem sido muito bom para o Flamengo. Vale lembrar também que a ideia do Flamengo é essa: Pedro vai e se valoriza, e o Flamengo começa qualquer conversa para vender o jogador com 50 milhões de euros, ou seja, 256 milhões de reais. A venda de 50 milhões de euros superaria o Vinícius Júnior, que foi vendido por 45 milhões de euros. Em euros, o Vinícius Júnior é a maior venda da história. Em real, é o Gerson. Então superaria tanto a venda do Vinícius Júnior, como também a venda do Gerson, nosso coringa, que foi para o Olympique de Marselha na semana passada. Falando ainda de Gerson, a ideia do Flamengo é essa: mostrar para o mundo que o Gerson é a mesma coisa. Era do Fluminense, foi para fora, não deu muito certo na Itália, voltou para o Flamengo, ganhou mais uma experiência e agora está indo bem no Olympique de Marselha. A mesma coisa pode acontecer com o Pedro. Agora é aguardar aí chegar a janela de transferência do verão, do inverno na Europa, para a gente poder ver como é que vai ficar a situação. Claro, Pedro é um jogador diferenciado. Quando foi comprado pelo Flamengo, o Flamengo já sabia dessa possibilidade, que ele era um jogador diferenciado. O Flamengo não comprou o Pedro para o Pedro se aposentar no Flamengo. O Flamengo comprou o Pedro realmente para poder aproveitar o jogador aqui, o jogador jogar, dar o retorno esportivo e depois ser vendido. E pode ser a maior venda da história do Mengão já no final do ano. 259 milhões de reais. Você, torcedor rubro-negro, venderia o Pedro? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário é importante demais para o nosso canal.